Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a função sys. É uma função nova que ela foi incluída no Excel a partir da versão 2016. Então o que nós vamos fazer aqui é, através do estoque, se ele estiver entre 0 e o máximo de 0 a 150, vai dar um alerta vermelho. 151 a 350, um alerta amarelo. E de 351 a 500, um alerta verde. Nós vamos fazer isso usando a função si mais e, si e sys, para vocês verem a diferença. Então vocês vão ver que na si mais e é mais complexo, na si já diminui um pouquinho e na sys fica mais fácil, ok? Então vamos lá. Igual se e o estoque for maior ou igual ao mínimo e aí, como a fórmula está tampando aqui a célula do estoque, então nós vamos digitar, ela está em C10. Então, se o estoque for menor ou igual ao máximo, aí fechamos aqui o comparativo, vai dar o alerta vermelho. Então o que a gente fez aqui? Se o estoque que está em C10 for maior ou igual, o mínimo aqui que é 0, e o estoque, que é o C10, for menor ou igual ao máximo, que é 150, vai dar um alerta vermelho. E o que nós vamos ter que fazer aqui que não fizemos? O estoque que está em C10 deixa assim mesmo, porque na hora que a gente clicar e arrastar, ele precisa percorrer as linhas, passando para C11, C12, C13 e assim sucessivamente. Porém, o que está no mínimo, máximo e o alerta, que é o J4, K4 e L4, ele precisa estar travado, porque eles precisam ficar fixos ali. Então, aí nós temos que travar ele com o F4. E agora, nós vamos iniciar um novo si mais e para fazer o comparativo da segunda linha aqui. Se e o estoque que está ali em C10 for maior ou igual ao 150, e aí a gente trava ele. E se C10, que é o estoque, for menor ou igual ao 350, e a gente trava, ele vai dar o alerta amarelo. E a gente trava. E agora vamos iniciar a comparação com a última linha aqui. Se e o estoque que está em C10 for maior ou igual ao 350, e se o estoque que está em C10 for menor ou igual ao 500, ele vai dar o alerta verde. E aí perceba que nós abrimos 3 vezes o si, né? O primeiro si, o segundo si e o terceiro si. Então nós vamos ter que fechar ali com 3 parênteses. 1, 2, 3. E aí nós temos ali. Então, 400. Ele está aqui, ó, entre 350 e 500. Verde, verde. 341. Tá aqui, ó, entre 151 e 350. Amarelo, amarelo. Então, perceba que está funcionando perfeitamente.
Agora vamos ver aqui o segundo exemplo. Então nós vamos usar a função se sem o i. Daí vocês vão ver a diferença do outro. Vamos lá. Igual. Se o valor que está aqui em estoque for menor ou igual ao valor máximo, a gente tecla F4 para travar, ele vai dar o alerta vermelho. F4 para travar. Se o valor em estoque for menor ou igual o valor máximo aqui, que é o 350, ele vai escrever amarelo. E se o valor de C10, que é o estoque, for menor ou igual ao 500, ele vai escrever verde. Abrimos 3 se, então precisamos fechar 3 parênteses. Então, o que a gente fez aqui? A gente simplesmente falou que o Excel ele fez o seguinte: se o valor que está em C10 no estoque for menor ou igual a 150, ele vai escrever vermelho. Se o valor de estoque for menor ou igual ao 350, amarelo. Se o valor de estoque, que lá é o C10, for menor ou igual a 500, ele vai escrever verde. Então, ele vai fazer a primeira comparação. Se essa comparação for verdadeira, ele já escreve ali e já para as comparações, né? Então, neste caso aqui, como o valor de estoque lá é 400, então ele faz aqui, ó, ele pega, se 400, que é o valor que está lá em estoque, for menor ou igual a 150, escreva vermelho. Aí 400 é maior, então ele vai continuar. Se 400, que é esse C10, for menor ou igual ao K5, que é o 350, escreva vermelho. 400 não é menor ou igual a 350, é maior. Então aí ele continua. Se C10, que é o 400, for menor ou igual a K6, que é o 500, escreva verde. É o que ele fez. Agora aqui no amarelo, né? Ali o valor de 341. Então, se 341 for menor ou igual a 150, escreva vermelho. 341 é maior, então ele continua. Se 341 for igual ou for menor ou igual a 350, escreva amarelo. E aí 341 é menor ou igual a 350. E aí ele escreve amarelo, aí ele para a comparação. Então você vê que fica bem mais fácil do que o se com o i. Agora nós vamos fazer com a função nova, a ses. Então você vai ver que ela é muito parecida com a se, só que na se, sempre quando a gente termina aqui a primeira comparação, a gente tem que abrir um se novamente e fazer a comparação. Abre um outro se e faz a comparação. Na ses, a gente não precisa ficar abrindo um se. A gente vai fazendo os testes lógicos na sequência. Então vamos ver na prática aqui. Igual sis. Então, se o estoque que está aqui em C10 for menor ou igual aos 150, vai escrever vermelho. Então, na função se, neste momento nós teríamos que abrir um outro se, mas na sis não precisa. Nós podemos já ir direto para as comparações.
Então, se o valor que está aqui em estoque for menor ou igual a 350, escreva amarelo. E se o valor que está aqui em estoque for menor ou igual ao 500, escreva verde. Como não precisamos ficar abrindo o se, só foi o cis, então fecha-se apenas um único parênteses. E temos ali o mesmo resultado. Então perceba aqui, ó, a diferença no tamanho das fórmulas. O si mais i, ao tamanho, o si já diminuiu e o cis ficou menor, bem mais simples. Então vocês podem estar apagando e treinando, né, para vocês irem aperfeiçoando aí o teste lógico de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.